Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Pois é, continuamos assim. Vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha casa. Que saudades! Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Ai, ai, ai! Quando tudo isso vai acabar, não é mesmo? Ah, mas a gente pode confiar no nosso Deus, não é mesmo? O nosso Deus é poderoso, Ele toma conta de todas as coisas, Ele tá cuidando da gente, Ele tem o controle de tudo e na hora certa tudo isso vai se resolver e a gente pode e deve confiar nele. Então, vamos começar o nosso momento agora com uma oração? Ah, como é mesmo que a gente se posiciona para orar? 5 dedinhos nesta mão, 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntá-los e os olhos fechar. Com o Papai do céu vamos falar. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Nós te pedimos que o Senhor continue a cuidar da gente e que logo toda essa situação se resolva. Abençoa, Senhor, este momento em que vamos ter a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Crianças, eu tenho uma pergunta. O que nós estamos comemorando hoje? A Páscoa. Muito bem! Hoje é o domingo de Páscoa. Agora, quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra do quê? O que é que vem aqui na nossa cabeça? Ovo de chocolate. Coelhinho da Páscoa. Ah, mas hoje a gente vai descobrir qual é a história da verdadeira Páscoa. Sabe aonde está escrita essa história? Aqui, isso mesmo, na Bíblia. Tudo começou lá no Antigo Testamento, com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu. O povo de Deus, ele tinha sido escravizado. Eles se tornaram escravos do faraó, que era o rei do Egito. Eles estavam tristes, trabalhando muito, como eles estavam sofrendo por serem escravos. E sabe o que eles fizeram? Eles oraram a Deus, eles clamaram: Senhor, tira a gente dessa escravidão, nos livra, ó Senhor, dessa escravidão. Será que Deus ouviu a oração do povo? Sim, Deus ouviu a oração do povo e Ele mandou 10 pragas. 10 pragas que fizeram o povo do Egito sofrer. E a 10ª praga, sabe qual foi? A 10ª praga, eles tiveram que sacrificar um cordeirinho. Eles tiveram que matar esse cordeirinho e pegar o sangue desse cordeirinho e sabe fazer o quê? Passar na porta. Eles tinham que pintar ao redor da porta, assim, o batente da porta com o sangue do cordeiro. Sabe por quê? Porque quem estivesse dentro daquela casa protegida pelo sangue, não ia haver morte.
Os primogênitos, que eram os filhos mais velhos, não iriam morrer se eles estivessem protegidos com este sangue. Agora, os filhos dos egípcios, aqueles primogênitos do povo do Egito, que não estava protegido pelo sangue, eles sim iriam morrer. E foi isso mesmo que aconteceu. O povo, depois disso, foi liberto. O faraó viu o poder de Deus que salvou aquele povo, que salvou através daquele sangue derramado e deixou o povo livre. Eles foram embora felizes e livres. E essa libertação do povo de Deus lá da escravidão do Egito foi a primeira Páscoa. Então a Páscoa começou como essa comemoração da libertação do povo de Deus lá da escravidão do Egito. Mas hoje nós somos o povo de Deus, não é verdade? E nós, cristãos, também comemoramos a Páscoa, também comemoramos uma libertação. Nós não somos escravos como era o povo judeu lá naquela época. Só que nós somos escravos, sabe do quê? Do pecado. O nosso coração com o pecado fica assim, preso e triste. E a gente não consegue se libertar. A gente precisa de um Salvador. E será que a gente precisa então de um cordeirinho para derramar o sangue igual o povo de Israel lá no Egito? Do cordeirinho não. Sabe quem foi o nosso cordeiro que morreu no nosso lugar? Sim, Jesus. Ele morreu na cruz, derramou o sangue dele e através desse sangue derramado de Jesus é que ele limpa o nosso coração do pecado e o nosso coração fica livre do pecado através do sangue de Jesus. Ele é o nosso Salvador que morreu no nosso lugar na cruz, mas ele não ficou morto. Sabe o que aconteceu? Olha só, aonde ele tinha sido enterrado estava aberto e não tinha mais ninguém. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou e vive para sempre. E esse domingo de Páscoa comemora justamente esta ressurreição de Jesus. Ele morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue para nos salvar, mas ele vive para sempre. Que alegria! Pois então, viram só? Na história da Páscoa, conta a história da libertação. Primeiro do povo de Deus lá do Egito e hoje de nós, o povo de Deus que precisa da libertação do nosso pecado. Essa libertação, a morte e ressurreição de Jesus no nosso lugar é a verdadeira Páscoa. É isso que a gente tem que comemorar. Que alegria, não é mesmo? E olha só, vocês sabiam que tem tudo a ver com o nosso versículo, aquele versículo que a gente tem decorado, relembrado nos últimos domingos? Lembra só? Opa, caiu. O Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim, é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29b. Vamos lembrar e guardar esse versículo no nosso coração. Pessoal, para a gente encerrar, a gente vai fazer uma atividade. Papai, mamãe, vocês vão precisar pegar uma folha de sulfite, uma caneta e uma tesoura, porque a gente vai guardar uma recordação de um símbolo que vai fazer a gente lembrar desta verdadeira história da Páscoa. Tá aqui a folha de sulfite, a gente vai dobrar assim, tá bom? Aí a gente vai dobrar ela
Assim. Mais uma vez, fechando aqui. Quando a gente estiver dobrado até aqui, a gente vai medir mais ou menos 2 dedinhos aqui no cantinho, olha só. E a gente vai pegar a tesoura e vai cortar. Olha só, o que será que tem aqui? Isso mesmo, a cruz onde Jesus morreu no nosso lugar, mas que ele ressuscitou e é o nosso Salvador. De um lado dessa cruz, eu vou escrever aqui para a gente não esquecer, eu vou escrever Jesus. E do outro lado, eu vou escrever Páscoa. Porque assim a gente pode lembrar que a cruz é um símbolo para lembrar aqui na nossa cabecinha e no nosso coração do verdadeiro sentido e significado da Páscoa. Viu só que legal, né? Vamos encerrar com uma oração? A mãozinha e os olhinhos fechados. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Porque um dia o Senhor enviou enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Obrigada, porque ele ressuscitou e é o nosso Salvador. Ajuda-nos a contar essa história para muitos amigos. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Crianças, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana muito abençoada e feliz aí com a família de cada um de vocês. Um beijo muito grande. Tchau!